Hoje a gente vai começar a nossa série Mães que Inspiram com a Fernanda, que é a mãe da Maria Alice. E Fernanda, por que você é uma mãe que inspira? Então, eu acho que eu tô aqui... Não, eu acho não, né, gente? Então, eu tô aqui porque a Maria Alice é fruto de uma maternidade independente, que todo mundo chama de produção independente comumente, mas eu gosto mais do termo maternidade independente. O termo produção me remete a produção em série, e na realidade não é isso. Só no laboratório. Exatamente. E na verdade não é isso, né? Assim, tem a minha parcela também. Mas ela é uma produção independente, feita na clínica, né? Onde a gente fala que a criança é só da mãe, né? A gente faz uma maternidade independente mesmo. A gente recorre ao banco de sêmen, compra o material genético e ali a gente faz, no meu caso, foi fertilização in vitro. Existe a possibilidade de fazer inseminação. No meu caso, a gente optou pela fertilização in vitro mesmo. Então, compra esse material genético, retiram-se os óvulos, e no laboratório faz o embriãozinho que vem para dentro da barriga. Maria Alice passou exatos 6 meses dentro da minha barriga. Se a gente for, nasceu de 28 semanas. Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Assim, o sonho da maternidade me acompanha desde criança. E por que a opção de fazer uma produção independente? Então, justamente por sonhar em ser mãe desde pequena, eu nunca tive assim muito aquele sonho de casar, Claro que a gente sonha em formar uma família, né? Mas as famílias, assim como eu falo pra ela, as famílias são diferentes. Então, assim, o sonho mesmo da minha vida era maternar. Eu não tinha esse sonho de casar, de véu e grinalda e tal. E assim, o dedinho não é muito bom, não. E aí, quando eu tava quase com 30 anos, eu falei com a minha mãe. Falei, olha, eu tenho um pacto comigo mesma, eu vou dividir com você agora esse pacto. Aí ela, ai meu Deus. Aí eu falei, então, se eu fizer 30 anos e eu não tiver um relacionamento estável, eu vou começar a procurar formas de ser mãe. Isso chocou sua mãe? No início ela ficou meio assim, ai meu Deus, mas eu acho que você pode esperar mais. Eu falei, não pode esperar mais. Trintou, minha filha, ou congelou, porque vai descendo a ladeira. A gente sabe que mulher, né, a gente produz, a gente tem já nasce com uma quantidade de óvulos e eles vão só sendo eliminados. Sim, né? Então assim, vai envelhecendo. A gente vai, e a gente vai eliminando a cada ciclo, a gente vai eliminando esses óvulos. E aí vai diminuindo a sua chance. Depois que você faz 30 anos, então, o negócio... E aí eu falei com ela, olha, eu vou começar a procurar. E aí eu já pesquisava sobre maternidade independente, já pesquisava sobre coparentalidade, já pesquisava sobre várias coisas, assim. Várias formas diferentes de ser mãe. Várias formas que fogem um pouco do tradicional, né? Ela falou assim, minha filha, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer. Falei, então tá, vamos fazer uma retrospectiva dos meus últimos relacionamentos. Aí nesse momento ela falou assim, tudo bem, eu acho que eu aceito a ideia, você tem razão. Porque você vai ser mãe só. Assim, exatamente. É um sonho, né? E você não queria desistir do seu sonho por conta de relacionamentos que foram legais, né? E assim, acho que curiosamente, Deus faz as coisas muito certinho, assim. Eu já tinha algumas amigas mais velhas que já tinham uma frustração de não serem mãe porque ficaram a vida esperando o príncipe encantado, o cara que ia ser o pai dos filhos delas. E eu já tinha assim uma história também na família de pai que foi embora e aí a mãe ficou, né? E a mãe sempre fica, isso, né? Isso tudo mexeu com você, né? Então assim, eu acho também, as pessoas falam, nossa, você é muito corajosa. Não sei se é por aí, né? Eu falo, corajosa é aquela mãe que tá lá grávida, esperava ter ajuda do pai e ele, meteu o pé. Essa tem que ser corajosa, porque ela não esperava nada daquilo. Eu tenho uma estrutura familiar, uma base familiar muito sólida. Meus pais são casados há quase 40 anos. E assim, porque todo mundo fala, né? Ai, não tem relacionamento, o relacionamento dos pais deve ser... E não é nada assim, disso, então você E isso foi uma coisa que me motivou. Porque eu sabia que eles estariam ali. Que eles estariam ali pra mim, que eles estariam ali pra ela. Então, acho que isso motiva muito, ajuda muito. Quando eu ouvi tua história, eu pensei exatamente isso. Tem uma palavra que poderia te definir pra mim, coragem.
né? Porque a gente, né, que tem ali uma pessoa, né, um companheiro, a gente já sabe que já é difícil. E você, assim, falar, eu vou enfrentar isso consciente, não é fácil. E aí você fala assim, é mais corajosa é a mãe que fica lá, né, que é abandonado pelo marido, enfim. Mas essa mãe é uma consequência, ela não sabia que isso ia acontecer. Ela não imaginava ela não que tem ia ser escolha, assim. ela tem que enfrentar. Mas você não, você entrou de verdade com os 2 pés e falou, é isso que eu quero. Vou fazer dar certo. Exatamente. É desafiador, né? Eu acho que, assim, muito desafiador são as contas que chegam no fim do mês também. Escola, natação, inglês, balé. Aí você fica assim, meu Deus, cadê a pessoa pra dividir essas contas? Eu acho que é a parte mais desafiadora pra mim. Mas, assim, eu acho que essa vontade já é genuína, já era minha mesmo. E é o que eu falo, né? Deus faz tudo muito certinho. Eu me lembro quando eu abri a gráfica no Cecisa, há uns 10 anos atrás, foi quando a Fertilizar estava começando também no Cecisa. E aí eu me lembro que não fui eu que atendi a doutora, mas o primeiro cartão da doutora Janine, depois que ela foi pra lá, e eu acho até que o primeiro que ela fez como especialista, foi feito na gráfica. E foi a minha parceira de criação que atendeu ela. No primeiro momento eu nem tinha estado com ela ainda, e o cartão veio pra minha mão pra arte finalizar e mandar pra aprovação. Quando eu olhei, eu virei pra minha dupla de criação e falei assim, eu vou fazer um tratamento com essa mulher. Aí ela, você e as suas ideias, ó, começou. Isso, assim, há muitos anos atrás. Então, assim, nem pensava que isso seria real. Quando eu comecei a pensar, eu ainda pensei assim, nossa, muito surreal pra mim, né? Porque, assim, a gente sabe que são tratamentos caros. E muitas vezes difíceis, e muitas vezes inacessíveis para algumas pessoas. Não é certo de que vai dar certo, né? Tipo, não é exatamente. Uma coisa, é um dinheiro que você vai investir, você não tem garantia que vai ter o resultado. Eu, quando comecei, eu ficava assim, eu olhava para ela e falava assim, eu só tenho essa chance, será que vai dar certo? Mas assim, um dia, lá depois que eu já tinha tido essa conversa com a minha mãe, né, eu ainda assim pensava que era inacessível, mas eu pensava assim, um dia ainda vou ter coragem de perguntar para ela. E aí um dia ela foi lá e para pegar mais cartões, né? Ela virou nossa cliente, eu já tinha uma certa conversa com ela, até uma certa intimidade, assim. E aí a minha mãe olhou para ela e falou assim, essa menina é doida fazer um tratamento com você, quase que eu escondi debaixo do balcão, né? As mães fazem isso com a gente. As mães fazem. Aí ela falou assim, é mesmo? Vai lá no consultório, vamos lá, vamos. Eu falei, eu acho, doutora, que ainda é muito inacessível para mim, assim. Não é. Vou te mostrar como não é. E aí eu fui ao consultório, a gente fez aquela primeira consulta, ela me explicou algumas coisas. Na época eu me cadastrei até para doar óvulos. E assim, é tudo muito legal. Ela acompanha todo o processo. E até depois mesmo da fase, né, que passa a fase do tratamento, que você vai para o seu obstetra, ela que me ajudou muito, né? Assim, eu tive algumas intercorrências, não por conta da fertilização, né, mas tive. E assim, a gente acabou que... Ela acabou me ajudando muito, assim, ela foi, assim, fator primordial mesmo no desenvolvimento da minha gravidez, no desenvolvimento da Alice, né? Hoje a gente sempre vai, ela continua sendo minha cliente, então eu sempre vou entregar material, às vezes a Alice vai comigo, a gente sempre vai visitar, e assim, a Alice adora ela também. Então, assim, ela foi, assim, a virada de chave mesmo. Ela foi, assim, a motivação pra mim, sabe? E foi ela que olhou pra mim e falou assim, não, você pode. É possível, sim. É engraçado, assim, como sempre tem anjos no nosso caminho, né? Você vai encontrando pessoas, você tem um sonho, as coisas vão acontecendo. E quando você vê, a coisa tá lá, né? Na sua frente. O dedinho de Deus mesmo. Exatamente. E o querer, né? Você queria muito isso. Mas aí conta pra gente. E aí, como o desenrolar dessa história, e você fez, e hoje você é mãe real. Sim. Né? E como que é hoje ser mãe? O que você sente? O que isso trouxe pra você? É o que você pensava? Não é? É desafiador demais? É desafiador, mas o amor de mãe vence tudo, eu acho, né? A gente se prepara para os desafios, né? Assim, quando eu comecei essa jornada, eu sabia que os desafios seriam um pouco maiores do que tradicionalmente falando. Sim. Mas a gente fala, né, que a gente se prepara, mas nunca tá preparado. A maternidade é um
um eterno eu te amo, mas eu queria fugir daqui. Peraí que eu quero fugir, mas junto as coisas do meu filho. Deus me livre, mas quem me dera. É uma... Fugir com uma ilha deserta vai levar o quê? Só pode levar uma coisa. Vou levar minha filha. Levar ela. É isso aí. Vocês acho que sabem disso Sim, também, né, Laís? A gente vive acompanhando os conteúdos de Laís e a gente sabendo que a maternidade é isso. E assim, não vou romantizar. Não vou falar que porque a vida inteira eu quis ser mãe é tudo muito fácil, é tudo muito lindo. A gente só vive aqueles momentos que a gente posta no Instagram. Aliás, eu falo, sou pró postar conteúdos reais no Instagram. Não esqueça que no Instagram cabem 100 stories de 1 minuto. Exatamente. A vida tem 24 horas por dia. Não... Porque assim, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Porque a gente só olha conteúdos bons. Mas tem as birras, tem as choradeiras, tem... questões, né, que a gente vai acaba que a gente vai resolvendo. E aí a gente às vezes sente assim, por exemplo, quando a Alice nasceu, ela foi direto pra UTI, né? Isso é história para um outro para um outro episódio, mas assim, é só pra citar que naquele momento eu me senti muito solitária, porque você olhava ali aquela primeira entrada na UTI, você olhava ali os pais recebendo aquela notícia e no começo eu acho que a nossa estrutura não está preparada para maternidade solo, porque na realidade o pai tá ali porque ele é pai, mas ele tá ali porque a mãe tem direito a um suporte emocional. Um apoio. A mãe tem direito a isso. E quando eu fui para minha primeira entrada ali, eles não deixaram minha mãe entrar comigo, que era quem tava comigo, porque não pode só a mãe e o pai. E na verdade é o que eu tô dizendo, a mãe tem direito. Disso. Então assim, eu enfrentei alguns desafios durante a gestação por conta disso. Ultrassom, eu assim, perdendo muito sangue. E o médico falou, e eu achei que ela já não tava mais aqui. E o médico falou assim, não, você tem que ir sozinho, sua mãe não pode entrar não, só se fosse o pai. E na verdade isso nem é a lei que a gente tem hoje, né? A lei que a gente tem hoje já visa, mas aí você vai discutir lei naquele momento. O acompanhante, ele é o suporte da mãe. Entendeu? Então assim, nesse momento você tem direito a ter o suporte da mãe. Então nesses momentos eu ainda me senti um pouco sozinha ali, porque na realidade a gente não tá preparado. A sociedade não tá preparada. Então assim, eu enfrentei isso em clínicas, eu enfrentei isso no hospital. E é isso que eu falo também, que a doutora Janine pra mim sempre foi um anjo assim na minha vida, porque no dia que eu achei que eu tinha perdido ela, que eu tava sangrando muito e que eles não deixaram minha mãe entrar e eu fiquei numa salinha esperando ainda a ultrassom, eu chorava, gente, mas eu chorava, pensa na pessoa que chorava de desespero. E de repente eu escutei uns passinhos assim atrás de mim e eu falei, cara, isso aí me é familiar. Na hora eu olhei pra trás, era ela. Ela falou assim, você tá esperando ainda? O que tá acontecendo? Aí eu falei assim, tô esperando ainda, eles não deixaram minha mãe entrar. E naquele momento que ela me abraçou, aquilo foi luz, assim. Desculpa. Não, imagina. Pra fora. A gente tem lencinho. A gente vai relembrando esses momentos, são ruins. Pra mim, lencinho. Guardanapo. E aí ela falou com a médica que ia fazer a ultrassom. Ela falou assim, olha, eu fui médica do tratamento dela, vou participar do exame, pode ser? Ela falou assim, se a paciente não se importar, eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Então assim, eu precisava daquele colo. Né? E aí, então assim, às vezes eu falo que a gente não tá preparado pra maternidade solo por conta disso. Hoje, ainda assim, eu levo a Alice, no outro dia eu precisei levá-la na emergência. Aí eu cheguei lá e falei assim, e às vezes você sabe que você tá segurando uma criança no colo, você precisa achar o cartão, você tá vestindo a criança vomitou, você precisa limpar, às vezes você precisa de alguém ali. Às vezes não, né? Às vezes você vai sozinha com a criança mesmo, mas quando dá, a gente tem um suporte, né? Quando você vai levar o seu filho na emergência, aí eles só deixam entrar quando é o pai, você às vezes não leva o seu marido pra falar assim, olha, eu preciso de uma ajuda ali, não sei o que, ou você geralmente leva sozinha? Eu levo até bastante sozinha, mas acontece. E eu já fui com a minha mãe e já fui com o meu marido. E tipo, a minha mãe na época não podia entrar, porque ele não pode 2 acompanhantes, só pode quando é pai e mãe. Exatamente. E assim, mas a Isso criança... é independente, porque no Brasil a maternidade solo é uma realidade... da grande maioria, verdade. E por opção ou não. Mas a paternidade
maternidade não né? Por opção então, assim, ou não, a independente maternidade... se foi Exato. sua opção ou não, é uma coisa que deve ser pensada, porque a grande maioria das mães tá sozinha. Tá lá Exatamente. sozinha, é verdade. Eu acredito nisso também. Porque a gente, exatamente por a gente ter essa realidade. Uhum. E tem muitas mulheres que não fizeram essa opção, mas encaram essa Mas realidade. estão ali fazendo isso. Então, assim, às vezes você precisa ter um suporte, né? E eles não permitem isso. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter um olhar mais voltado pra isso. Entendeu? Um acolhimento, né? Um acolhimento. Agora, a Maria Alice tem 4 anos. 4 anos. Você já conversa com ela? Já teve esse questionamento, assim, de... porque eu não tenho de os pais dos amigos, e é. dia dos pais, e... Então... as escolas hoje, elas estão diferentes da nossa época, algumas né? fazem dia da família. Dia da família. Mas, assim, a gente já teve uma escola onde ela teve a festinha dos pais lá e o meu pai foi e pra ela tudo bem. É muito eu converso, né, mas... eu converso com a pediatra desde cedo. Já tive algumas orientações também, né, da psicóloga. Sobre essas perguntas, né? Que porque vão assim, surgir, né? eu sempre quis estar preparada. A gente ouve muita coisa. Mas é isso que eu ia falar. Eu acho que A as gente crianças ouve vão muita estar coisa. muito mais preparadas do que a os gente adultos. adulto vai Porque estar assim, pra algumas escutar pessoas, isso. algumas pessoas já me perguntaram isso que vocês me perguntaram, e as pessoas falam assim: por que você não fala que morreu? É mais fácil, você fala assim: seu pai morreu, seu pai foi embora, você não precisa explicar. É verdade, né? Eu falo, gente, mas por que eu vou trazer pra ela uma verdade tão dura se a realidade dela é outra e é muito melhor, né? Porque assim, não é melhor você ouvir, olha, a mamãe tinha amor de sobra e fez você, do que você ouvir assim, seu pai não te amava e foi embora. Nossa. Por quê? Isso é Né? terror, né? Deus me livre. E aí, assim, eu sempre quis estar preparada pra esse momento, mas sempre quis introduzir isso de forma muito natural pra ela. E até a pediatra falou, aos 4, 5 anos é que ela vai começar a te questionar a respeito disso. E até um ano atrás, mais ou menos, a gente achava que ela não tinha muita noção disso, não. E a gente tava numa chamada em família, e aí um tio virou pra minha filhada e falou assim: é porque você puxou aquele feio daquele teu pai? E aí ela achou que tava falando com ela virou e falou assim: mas eu não tenho pai. Aí, de repente, parou, todo mundo ficou olhando pra ela. Aí ficou todo mundo mudo, assim. Aí eu falei assim, caraca, ela tem noção. Ela tem noção. Porque a gente vai falando Trata no com cotidiano com muita naturalidade. Não, porque você não tem, não sei o quê. E aí, no fim do ano passado, ela já veio com uma questão pra mim. A gente tava todo mundo no sítio. E a minha prima tem uma menina de 5 anos, a Lu. E aí tava brincando ela e a Luísa. E a Lu pegou, e elas conversando e tal, e eu só escutei ela falando assim: mas não sei o que ela, você tem que pedir pro seu pai, alguma coisa assim. Ela falando assim: mas eu não tenho pai. Aí a Lu falou pra ela assim: então seu pai morreu. Porque na cabeça da criança, se você não tem, onde ele tá? E aí ela falou: mãe, meu pai morreu? Aí eu falei... Aí na hora você congela, e você fica assim: o que eu vou responder agora? Eu: não, filha, seu pai não morreu. Mas então, por que eu não tenho pai? Eu falei: não, filha, tem família, por que ele não tá aqui? Alguma coisa assim. Eu falei: tem família que não tem pai. Tem família que tem 2 pais, tem família que tem 2 mães. Tem família que tem irmão, igual o Pedro e a Luísa. Tem família que não tem, porque você não tem. Tem família que mora com a vovó, com o vovô. Tem família que mora só o papai e a mamãe. Tem família que tem só a mamãe. Então tá. Aí as duas se satisfizeram com essa resposta e foram-me embora. Mas eu sei que os questionamentos agora vão começar a ser frequentes. Né? A própria doutora Janine me indicou a Betina. Betina é uma escritora também, né? Que foi uma das pioneiras em maternidade independente aqui no Brasil. E ela escreveu um livro contando a história dela, os desafios dela. Os desafios com o banco de sêmen, com a escolha. E, aliás, o dedinho podre que eu tenho pra escolher namorado, eu tenho ele ótimo pra escolher potinho, tá? É maravilhoso. Que dom pra escolher potinho. E aí ela contando a história dela, e ela tem um livro mais lúdico, que é a forma como ela contou pra filha dela. Sobre a maternidade independente. Eu até comprei o livro e a gente vem lendo em alguns momentos, né? E ela fica lá, ela às vezes pede pra ler esse livro.
Eu acho que isso também já introduz a história pra ela de uma forma natural. E o livro é muito legal. Chama Sendo um Sonho Acontece. Sendo um Sonho Acontece. É muito legal. E aí eu acho que é isso, assim. Eu sempre quis trazer isso pra ela de forma bem natural. E a psicóloga agora também tá me ajudando a conduzir isso da melhor forma com ela. Então, assim, foi um sonho realizado, com final feliz, né, Fernanda? Sim, Um final muito. muito feliz. Então, assim, você hoje encontrou o que você buscava. Você tem todos os desafios de ser mãe, porque não é fácil. E os seus desafios são em dobro, porque você não tem ninguém para te ajudar. Mas ainda assim, né, no final, né, que nós todos somos, mas a gente sabe que vale muito a Tudo pena. valeu a pena. Cada minuto vale a pena. Ela hoje, ela assim, né, todo mundo se preocupa muito com essa questão do pai, mas hoje o que ela mais pede é um irmão. Ai, Minha filha, isso aí não dá. Por que eu não tenho um irmão? Por que fulano não é minha irmã? Por que essa é a preocupação dela na vida? É porque ela não tem um irmão, por enquanto. Porque o pai não tem um pai. Não. E eu queria que você terminasse o vídeo só dando um recado pra quem tá te escutando e que cogita, que também tá igual você, tem o sonho de ser mãe, mas às vezes já começa a pensar na idade, em outras formas de realizar esse sonho que não seja do jeito convencional. Eu acho que não pensa muito nos desafios, não pensa muito nas dificuldades, porque dificuldade todo mundo tem, desafio todo mundo tem. Tem muitas mães que têm desafios até maiores. Não tá certo ainda, trintou, não tá certo ainda, não conseguiu tomar decisão, congela pelo menos, para manter esse sonho vivo. Né? Mas eu recomendo, eu acho que as mulheres têm que se empoderar e têm que realizar os próprios sonhos independente de ter uma companhia, independente de ter um parceiro. Cada família é de um jeito e vale muito a pena, assim, a alegria, a felicidade que isso traz, o retorno que a criança traz pra gente, que o filho traz pra gente, é surreal. Eu acho que é importante dizer também que os tratamentos não são baratos, como a gente já falou. Não é. Mas que existem, que você pode procurar, que você pode, né, fazer orçamentos, que você pode se planejar. Porque acha que é caro, acha que é aí difícil, você, não acha é que é pra mim, daí não vou nem tentar. Tipo, vai lá, vê. Não é pra você, não é pra mim se eu me planejar, e não é pra mim. Porque sonhos são sonhos, né? Tem gente que sonha em ter um carro, tem gente que sonha em ter um filho. Então, tudo é um jeito de você se planejar. Isso. Exatamente. E hoje os tratamentos, assim, não fazendo jabá, né? Mas a clínica tem alguns financiamentos, Exato. alguns contratos, né? Que você consegue. Tem gente que consegue usar até fundo de garantia para poder realizar esse sonho. Tem opções, né? De valores. Não é barato, mas é possível. É possível. Olha, eu não sei nem o que te dizer, você me inspirou. Você é inspiradora de verdade. Obrigada. E assim, muito obrigada por você ter vindo. Por ter aceitado. Por ter aceitado o nosso convite. Você realmente é uma mãe que inspira. E a gente espera que a gente consiga levar isso ao maior número de mães, né? Maior número de mulheres que queiram ser mães. Né? Que outras mulheres possam se inspirar com a sua história. Eu falei com a Laís, eu não gosto de falar, principalmente pra câmera, assim, mas Mas se for sobre isso, eu vou. Eu acho que é uma história, assim, se servir pra empoderar uma mulher que tá ali na dúvida e que depois vai conviver com essa frustração pro resto da vida, se uma dessas mulheres falar assim, não, eu posso, eu vou lá, eu vou ver como é que é, eu vou fazer, já valeu a pena. Muito obrigada, viu, Fernanda? A gente pode te dar um abraço gente. agora, então. Vamos dar um abraço e a gente vai te dar uns mimos ali também dos nossos parceiros. Obrigada pelo convite. Muito obrigada.